eu fui saindo de uma mentalidade de ser religioso, porque o religioso, basicamente, eu não sentia culpa. Eu tinha prazer. Mas era um prazer na oração e não em Deus. Ok. Em ter cumprido o negócio e enchido a barrinha Isso, imaginária. Né? Isso. Depois, basicamente, você começa a crescer e aí você sabe que aquilo não é certo. Então, mas você sabe que não pode parar de fazer, porque se você parar, você desvia. Porque você acha que é aquilo que te segura e não a graça. Então, aí você continua, mas com culpa de estar fazendo. Ok? Ok. É o segundo estágio aí do seu. Aí, fiquei um tempo assim. Depois, que foi quando eu quebrei, eu fiquei... Foi quando eu tive burnout. 6 meses sem orar, eu acho. E foi muito bom. Por quê? Explique-se, meu amigo. Porque todas as vezes que eu orava, eu entrava em ansiedade. Porque eu orar implicava em pensar em ministério, orar implicava em eu pensar na igreja, orar implicava em eu pensar num sermão que eu tinha que preparar e disparava ansiedade. Eu não, entendeu? Olha Eu não só, conversava mais com o meu... um gatilho. Isso, eu não conversava com o meu amigo. Eu entrava num sistema de trabalho, de recompensa, e eu senti não, eu parei de orar. Não que eu entrei num modo de carnalidade, eu simplesmente eu não conseguia. E só que eu percebi que o maior motivo pelo qual eu estava sofrendo por não orar não era por falta de comunhão com Deus. Porque, tipo, a presença é o que nos sustenta. Mas o que estava me matando não era a falta da presença. Era a culpa por causa da falta da atividade religiosa. O check. Exatamente. Foi aí que eu acreditei que a Carol me falava por anos que eu tinha essa mentalidade. Foi na abstinência que você percebeu. Tem muitas fases na minha vida, né? A fase que eu era bem focado, mas eu era religioso. Ok. A fase que eu vivia focado, mas culpado. A fase que eu fiquei solto, mas culpado. E agora? E agora essa fase é a fase que eu aprendi a ser amigo de Deus, ok? Então explica pra gente o que é o focado religioso. Todas são bem parecidas, que basicamente é fazer devocional todos os dias, todas as manhãs, acordar de manhã cedo, fazer leitura anual da Bíblia, orar, ter horário de oração, orar direitinho, ter a vida devocional certa que um pastor tem que ter, que um líder tem que ter. Mas o que entra na linha do religioso para você? É sentir que isso me validava para pregar, que isso me validava, que se eu não fizesse isso eu não poderia pregar, que se eu não fizesse isso eu não poderia, que isso enchia a barrinha de energia lá, para dar os especiais lá de profético. Beleza. Bem explicado. E a Carol sempre dizia que eu estava fazendo isso e eu dizia que não estava. Ela dizia: você está com mentalidade de culpa e religião. E eu dizia: não, eu sou até meio libertino, meu bem, eu sou até meio solto demais. E na verdade era por causa de certas literaturas que eu tinha acessado no passado, e certas pregações que eu tinha ouvido da temática de avivamento. Eu sou apaixonado por avivamento, e eu continuo amando, não mudei de paixão, e continuo amando os autores que eu li e os pregadores que eu ouvi. Mas eu descobri, até a gente teve uma conversa sobre isso uns meses atrás,
que às vezes a gente acaba imitando ou emulando doenças emocionais de líderes que a gente admira. Isso é muito forte. E eu percebi que eu estava imitando religiosidade e comportamentos de culpa, mas não só isso, comportamentos de obras pelagianos, vamos colocar assim. Ok. Ou seja, de uma mentalidade extremamente assim, de obras, de eu posso, eu consigo, eu vou fazer pela força do meu braço, eu vou acordar bem cedo e orar pra caramba, e eu vou pagar o preço e eu vou fazer. E veja, eu acho maravilhoso quem consegue. Só que eu quebrei. E eu quebrei não foi por causa da quantidade de horas de oração, a quantidade de... Foi por causa da culpa na cabeça. Não foi por quanto eu orei. Foi pela dinâmica interior que eu sentia. E não era nem em relação a Deus, mas era em relação ao ministério, aos outros. E com o tempo eu fui percebendo que era em relação a mim mesmo. Então, depois de muito ter sido quebrado, não por Deus, mas pela vida, e Deus usando a vida, aí eu, num movimento interior, eu falei, tipo, pô, me dá um abraço aqui, tá tudo bem, entendi, vamos fazer as pazes. E ali eu, tipo assim, ó minha alma, porque está... E eu comecei, ó minha alma, e aí foi um movimento integrativo da alma, onde eu voltei a orar. E eu não parei de orar. Então, mas agora é um lugar diferente. Então, e aí eu vejo que tem dois movimentos de oração, então, da onde eu desenvolvo. Um é uma oração onde eu simplesmente não tenho nenhum tipo de culpa por não ter uma oração profunda. É simplesmente assim, eu vou orar aqui um monte de palavras. Pai, em nome de Jesus... E eu saio orando. Porque eu tinha uma culpa de, meu Deus, minha oração não foi... palavra errada. Não foi profético o suficiente, não foi... Eu saio orando. Do que tiver que orar. Então isso aí vai dar quanto tempo? 1 hora? Meia hora? Não sei, eu vou orar. Essa é uma oração. Essa oração não tem profundidade nenhuma, entre aspas. Mas eu descobri que Deus recebe. Porque antes eu achava que eu tinha que ser uma coisa... Então assim, essa minha devoção tá me ajudando demais, porque me libertou de eu tentar ser profundo. Mas, o que acontece? Tem um outro tipo de oração que é simplesmente assim... Senhor, eu tô aqui agora. E isso pode ser em qualquer momento. É quando eu sinto a presença de Deus, é quando eu percebo... Eu paro tudo, onde eu estiver, e essa não é o meu devocional. Não é o meu... Meu devocional é como se... Meu devocional é como se fosse o exercício da academia. Eu tô fazendo aquilo, acumulando, porque o efeito nunca é... Porque eu tinha essa mentalidade que o efeito era na hora do devocional. E eu tô com essa mentalidade que o efeito agora é como suplemento, é como exercício. Então eu não tento sentir a presença de Deus na hora do devocional. Se acontecer, maravilha, tranquilo. Então eu oro, leio, medito, mas sem culpa. Não aconteceu nada hoje. Então eu começo o dia, óbvio, como todo TDAH, tudo pode acontecer, tá? E aí que tá. O meu problema era o quê? Acontecia o imprevisto, a culpa vinha, o mundo acabou. Olha só. Agora não acaba mais. Por quê? Eu vou rir. E eu continuo de novo na próxima. Exato. Ou seja, eu aprendi que a constância não é fazer sempre. É não parar de fazer. Ok. Eu achava que ser constante era aquele cara assim, eu faço todos os dias. Não, constância não é fazer todos os dias. Constância é, não importa quantas vezes eu falhar, eu vou continuar levantando, fazendo. E eu tô bem. Ou seja, eu nunca vou parar, não importa quantos anos e meses eu tropece, eu vou continuar fazendo. Então, eu vou